Gente, o que eu vou contar hoje é daquelas coisas que fazem a gente parar e pensar. Será que eu ouvi direito? Por que Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente, Jair Bolsonaro, conhecido por discursos inflamados e por defender a ditadura militar sem meias palavras, acaba de protagonizar uma reviravolta política que ninguém imaginava, pouco mais de um mês antes de Donald Trump anunciar uma guerra tarifária contra o Brasil. Eduardo publicou um vídeo tão surpreendente que parece até montagem. Mas não é. É real. Saiu da boca dele mesmo. Nesse vídeo, Eduardo defende um reencontro com o verdadeiro espírito brasileiro e, acredite se quiser, elogiou figuras históricas como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart, três nomes que sempre estiveram muito mais associados à esquerda e ao trabalhismo do que ao bolsonarismo. Pois é. E o buraco vai ainda mais fundo. Ele falou até sobre períodos positivos da ditadura militar, admitiu autoritarismo. E, no final, deixou no ar um discurso que soa como pré-campanha para 2026. Mas antes de te explicar o que está por trás dessa guinada surpreendente e por que ela pode mudar o rumo da direita no Brasil, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem enrolação e com análises que você não vai ver na grande mídia. E o like é o que faz esse conteúdo chegar a mais pessoas interessadas em entender o que realmente está acontecendo na política brasileira. Vamos direto ao que interessa. O vídeo foi publicado em 1º de junho e começa com um discurso nacionalista. Eduardo fala em reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro e defende que, se quisermos nos reencontrar como nação, precisamos olhar para as figuras históricas com um olhar nacional e não partidário. E é aí que vem a primeira grande surpresa. Ele elogia Getúlio Vargas, dizendo que, apesar das limitações às liberdades durante seu governo, houve avanços importantes na indústria, valorização do trabalhador e grandes investimentos em infraestrutura. Depois vem Juscelino Kubitschek, exaltado pelo projeto de integração nacional e pelo famoso 50 anos em 5. E até mesmo João Goulart, o Jango, deposto no golpe de 64, foi mencionado de forma respeitosa. Eduardo diz que, embora não seja fã dele, é injusto negar que muitas de suas propostas nasceram com a intenção de responder aos anseios populares. A coisa não para por aí. Ele ainda fala sobre o período militar, afirmando que não dá para dizer que tudo ali foi trevas, uma fala completamente diferente do que a família Bolsonaro costuma dizer. Segundo Eduardo, houve autoritarismo, sim, mas também investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E conclui dizendo que é papel de uma nação madura olhar para o passado e reconhecer tudo aquilo que deu certo. Depois dessa revisão histórica incomum, Eduardo parte para um discurso de união nacional. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. E aí vem o trecho que acende todas as luzes de alerta de quem acompanha a política. Eduardo começa a falar como quem está se lançando candidato. Ele diz que quer ajudar o país a se reencontrar, levantar a cabeça, acreditar em si mesmo e caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. A mensagem é clara. Ele está se apresentando como uma opção presidencial em 2026, mesmo que o pai não o apoie. Aliás, segundo a apuração da Folha de São Paulo, Eduardo pretende concorrer à presidência mesmo sem o apoio de Jair Bolsonaro, caso o pai esteja impedido legalmente ou preso até lá. A estratégia, segundo líderes do Centrão, seria herdar a base eleitoral do ex-presidente e manter vivo o projeto político da família. Mas de onde veio essa mudança de tom tão radical? Tudo indica que não foi espontânea. Poucos dias antes da publicação do vídeo, Eduardo participou de conversas e lives com Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, e com Kim Paim, um youtuber ligado a setores do bolsonarismo, mas crítico ao bolsonarismo raiz. Aldo, que hoje se aproxima do bolsonarismo,
defendeu a ideia de que nacionalismo e liberalismo não são incompatíveis no Brasil. Já Kim Paim conta que, nas conversas, começaram a questionar narrativas tradicionais da história e a enviar materiais para Eduardo repensar personagens como Vargas e Jango. Paim resumiu essa visão dizendo: o que a esquerda chama de imperialismo, a direita chama de globalismo. No fim, é a mesma coisa. A ideia central é construir uma ponte entre direita e setores nacionalistas da esquerda, criando um projeto político mais amplo e coeso, algo que o bolsonarismo nunca teve de forma clara. Paim chega a dizer que Eduardo deveria se candidatar só por se candidatar, mesmo que não ganhe, para começar a construir um movimento mais estruturado. Outro ponto curioso é que Eduardo usa no vídeo um exemplo envolvendo Dom Pedro I. Ele diz que, se olharmos apenas para o lado ruim, vamos reduzi-lo a um mulherengo, mas que, na verdade, foi um estadista que manteve a unidade territorial do Brasil num momento de ruptura global. Essa fala, segundo Aldo Rebelo, é praticamente tirada de suas próprias palestras e do livro que ele está escrevendo, chamado Um Herói Necessário, sobre Dom Pedro I, ou seja, o vídeo de Eduardo não é apenas um discurso improvisado. Ele reflete um movimento mais profundo de revisão da narrativa histórica da direita e tentativa de construir um discurso nacionalista mais sofisticado e abrangente. Agora, o que tudo isso significa na prática? Primeiro, é um sinal claro de que Eduardo Bolsonaro está tentando se reposicionar politicamente. Ele sabe que repetir os mesmos discursos de sempre pode não ser suficiente para conquistar novos eleitores fora da base bolsonarista mais fiel. Segundo, isso pode indicar uma tentativa de aliança com setores nacionalistas que hoje orbitam a esquerda. Nomes como Ciro Gomes, Roberto Requião e até Mangabeira Unger, que foram procurados por aliados de Eduardo. E terceiro, essa mudança pode ser parte de uma estratégia para 2026, caso Jair Bolsonaro esteja fora da disputa. Eduardo quer mostrar que tem ideias próprias e que pode liderar um novo projeto político, mais ideológico, mais nacionalista e talvez até menos radical no discurso tradicional da família. Na minha visão, essa guinada de Eduardo Bolsonaro é uma jogada ousada e arriscada. O discurso dele tenta reposicionar o bolsonarismo e abrir espaço para alianças improváveis, mas também pode confundir parte da base que sempre enxergou esses personagens históricos como inimigos. Se é uma estratégia inteligente ou um tiro no pé, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: ele está claramente preparando o terreno para 2026, e esse vídeo é o primeiro passo de uma narrativa nova que pode mudar o mapa da direita brasileira. Agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eduardo Bolsonaro está tentando evoluir politicamente ou está apenas disfarçando interesses eleitorais? E você votaria em um novo bolsonarismo com esse discurso nacionalista mais amplo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu leio tudo e quero muito saber o que a galera que acompanha o canal pensa sobre essa mudança. E claro, não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou a entender os bastidores dessa história e se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises sobre 2026. Aqui a gente vai direto ao ponto e mostra o que tem por trás de cada movimento político. Porque uma coisa é certa: o jogo já começou. E Eduardo Bolsonaro entrou nele com um discurso que ninguém esperava.